planejarmos aí o trabalho, né, nós, possivelmente, nós vamos executar mais rápido, sem acidente, mais seguro, né? Então, vamos continuar. Qualquer trabalho, por mais simples que possa parecer, só deve ser executado depois de planejarmos. Todas as suas fases, esse planejamento inclui a escolha dos seus meios necessários para a sua execução, a previsão de possíveis riscos de acidentes e o seu controle. Né? Então, um comentário aí, o Cláudio, Renato, fazer aí. Isso daí tá falando aí, né, das etapas, os riscos e o controle, né? Nada mais é que a análise de risco. Ela vem tudo isso aí explicando pra gente. Qual que é a etapa, o que a gente tem que fazer. Para poder fazer, por exemplo, um descarregamento de um painel. Aí vem lá descrevendo passo a passo. Qual que é o risco que a gente tem nessa etapa? De içamento. Risco para subir na carroceria do caminhão. Aí vai lá e fala os riscos. Qual que é a medida de controle? Tem que usar o cinto de segurança contra a queda retrátil. É isso que vem explicando em cada etapa da análise de risco. E para fazer tudo isso, você pode usar uma ferramenta chamada Análise Preliminar de Risco, a APR. Né? Por incrível que pareça, temos uma enorme tendência de querer ganhar tempo e por isso inventamos um monte de desculpas para fazer um trabalho sem planejamento prévio. A APR nos auxilia a facilitar o planejamento do trabalho como foco na prevenção de acidentes. Tem algum comentário aí, cara? Ontem mesmo chegou pra me carregar o painel, ontem não tinha nada. Não carregar o painel, até para a tua parte. Eu falei, não, o negócio não é carregar, você tem que ver lá, ir lá e olhar para ver se tem condições de descarregar. Se você falar que vai carregar, você ir lá, ninguém te ir lá olhar como é que ele descarrega o painel. E já queria carregar o painel assim no caminhão. Aí não é planejamento. Mas mesmo planejando, você viu que está dando dificuldade. Aí ele viu, então o negócio é o seguinte, vamos carregar, vamos lavar lá e olha, beleza, com segurança. Você vê que ontem você vê dificuldade, né? Ainda começou mesmo a planejando aí. Ele viu lá, o que foi. Quer dizer, é um ato de risco aquilo ali. Chover começou a dar alerta de raio, que já estava no alto. A sorte minha, igual eu falei com ele, por isso que na hora que eu tenho um controle, o controle ajuda muito. Eu estava bem longe, eu estava perto da descarga elétrica. Então as coisas têm que ser, no caso igual ele falou, já planejado foi difícil, mas aí vem a alerta de raio, chuva aí, mas que falou já não tinha jeito mais nem ler. Eu já estava todo molhado, o líder estava molhado. Quer dizer, complicado. Bom, vamos lá. Por onde começa? O planejamento de uma tarefa começa após o recebimento de ordem de serviço. Devemos separar todos os recursos necessários e em quantidade suficiente para a execução da atividade, sem esquecer dos equipamentos, ferramentas e materiais. É preciso também avaliar as condições ambientais, inclusive de estruturas onde será realizada a atividade, para pensar nos riscos existentes. Por fim, determinar por etapas como as atividades serão desenvolvidas, sem esquecer de identificar, eliminar e controlar todos os riscos detectados na APR. O líder é responsável pelo planejamento. Em trabalho onde houver o líder, caberá a ele o planejamento juntamente com sua equipe. Ele deverá dar todos os seus esclarecimentos e instruções, do ponto de vista técnico e de segurança, sobre o serviço a ser executado. Indicado os circuitos energizados, sua tensão nominal e a posição mais segura para o trabalhador. Em trabalhos onde não houver a presença de líderes de equipe, caberá aos trabalhadores, executores da atividade, efetuarem a avaliação de risco e seu planejamento detalhado. Distribua as tarefas de acordo com a condição de cada um. No planejamento, especialmente dos trabalhos, em partes energizadas devem ser consideradas as condições pessoais dos colaboradores. Se alguém se apresentar indisposto, deve ser colocado para executar as tarefas de menores riscos, ou, se necessário, ser encaminhado para avaliação médica. Alguém tem mais um comentário para fazer aí? Então, vou continuar. Atitudes ideais do colaborador. A. Confirmar a perfeita compreensão
das instruções, repetindo-as ao líder de equipe, se necessário. B. Executar as tarefas de acordo com a sequência pré-estabelecida, segundo as ordens do líder de equipe, com coordenação, calma, habilidade e dentro da melhor técnica e segurança. Se furar o planejamento, refaça o estudo. Na realização das tarefas, cada componente da equipe deve verificar de antemão a possibilidade de executar o serviço, como fora planejado inicialmente, levando ao conhecimento do líder de equipe possíveis imprevistos encontrados e que mereçam novo estudo. Outros cuidados necessários para proteger a terceiros. Cabe ao executor da atividade a conferência dos riscos levantados no planejamento durante a execução de cada passo da tarefa. Pula essa parte aí. Sinalização. Quando o serviço oferecer perigo aos transeuntes ou tráfego à área de trabalho, deve ser isolada e sinalizada adequadamente por meio de cones e faixas sinalizadoras, para a segurança dos colaboradores e do público. Cabe ao líder da equipe ou a um companheiro, por ele designado, advertir e afastar usando todas as cortesias aos que adentrarem na área de risco demarcada. Sempre que necessário, a via deve ser interditada ao tráfego de veículos de acordo com autorização prévia do órgão oficial responsável. Alguma coisa? Nele? Ninguém? Comentar? Só vocês entenderam como é que é o passo a passo disso. Como começa, alguém entendeu? Ou tem uma dúvida? Acho que não está à vontade. Tem? Aproveita esse espaço. Ninguém falou nada, acho que porque entendeu tudo, né? Entendeu, né? Entenderam mesmo? Mais ou menos. Mais ou menos. Começa com atividade, começa com... Qual é a atividade? É o primeiro passo. O que eu vou fazer? É o início de tudo. É como montar uma PR. Ah, você vai fazer aquilo. Aí você vai, analisa o local onde você vai executar a atividade. Segundo passo, vocês vão trocar ideia, vão ver se tem como executar a atividade naquele local. Terceiro, vai ver a parte de ferramenta, tudo que vocês vão usar de material, que é o que tem que fazer, que a gente tem que aplicar no dia a dia nosso. Tudo que vai usar de ferramenta para executar aquela atividade. Depois o quarto, isolamento, se tem como isolar a área, que é o que ele estava falando passo a passo, isolar o local, que são os EPCs, os equipamentos de proteção coletiva, que você vai isolar o coletivo daquele espaço que você está executando a sua tarefa. E por último, sempre em último, equipamento de proteção individual, que é o IPI. Você não tem como você saber o IPI que você vai usar antes de você saber o que você vai fazer a atividade, qual a ferramenta que você vai usar para aquela atividade, quais os riscos que você avaliou para fazer aquela atividade, e depois que você vai ver o IPI necessário para aquilo. Não adianta às vezes sair, vou sair daqui com tudo paramentado, chegar lá, você não vai usar tudo aquilo, vai te atrapalhar aquela quantidade de IPI para executar aquela atividade. Você tem que primeiro analisar, né, fazer esse passo a passo, primeiro a tarefa, depois avaliar ver se dá para fazer, todo o ferramental para executar aquela atividade, isolar o local para tirar o máximo de pessoa que não tem nada a ver com o que você está fazendo próximo ali, e depois você vai usar seu equipamento de proteção coletiva para aquela atividade, voltar para aquilo. Então isso aí é uma coisa que a gente tem que aplicar todo dia, qualquer atividade, mudou a atividade elétrica, civil, montagem, cada dia a atividade é a mesma, a montagem é a mesma, mas cada dia eles vão executar uma parte da montagem. Tem que avaliar antes de começar, ver o que vai usar de ferramenta, levar só o necessário para não contaminar o campo ali, não poluir aquela. Às vezes leva muita ferramenta, chegar lá, fica lá, não vai usar tudo aquilo, vai levar o que vai usar, tudo certinho, então tem que ter esse planejamento. Se você fizer esse planejamento aí, você vai conseguir fazer sua atividade muito mais rápido, muito mais seguro, muito mais confortável também, que você não vai ter que ficar carregando muita coisa, você já tem tudo planejado, tudo certinho, você vai lá, você vai executar mais tranquilo.
Isso é uma coisa que a gente tem que ter o hábito de começar a aplicar isso no nosso dia a dia. Para tudo. Final da garagem, Veda, Rádio. Então vamos fazer uma oração, Antônio. Senhor. Só pro... Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém.